Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículo 20 ao 28. Aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá a alegria da verdade. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Conhece a justiça e os juízos de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te demores no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. O morto, como quem não existe, já não louva. Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele se convertem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta passagem do livro do Eclesiástico, somos convidados a refletir sobre o arrependimento e a misericórdia de Deus. O texto enfatiza que Deus sempre concede a oportunidade de conversão àqueles que se arrependem sinceramente de seus pecados. Ele não abandona os que erram, mas os convida a voltar para Ele com humildade e confiança. Além disso, a leitura destaca a importância da oração e do louvor a Deus enquanto estamos vivos, pois depois da morte, já não podemos glorificá-lo. Isso nos lembra que nossa vida deve ser um constante caminho de busca por Deus, vivendo segundo a sua justiça e evitando a iniquidade. A grande mensagem desse trecho é que a misericórdia do Senhor é imensa e está sempre disponível para aqueles que sinceramente desejam mudar de vida e voltar ao seu amor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, mais segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz a história do jovem rico, um homem que desejava seguir Jesus, mas que não conseguia desapegar de suas riquezas. Ele era um bom homem, pois já cumpria os mandamentos desde a juventude. Mas quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha e seguisse o caminho do discipulado, ele ficou triste e foi embora, pois possuía muitos bens. Essa passagem nos faz refletir sobre o perigo do apego às riquezas e bens materiais. Jesus não diz que é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas alerta que o apego excessivo ao dinheiro pode nos afastar de Deus.
Quando nos preocupamos mais com as coisas deste mundo do que com a vida eterna, corremos o risco de perder o verdadeiro tesouro, a salvação. Os discípulos ficam espantados e perguntam: então, quem pode ser salvo? Ao que Jesus responde com uma das frases mais poderosas da Bíblia: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Isso nos lembra que não conseguimos a salvação apenas com nossas forças, mas que é Deus quem nos dá a graça necessária para segui-lo. A mensagem central do Evangelho de hoje é um convite à confiança total em Deus e ao desapego das coisas materiais, colocando nosso coração nas coisas do alto. Devemos buscar o verdadeiro tesouro, que é a vida eterna, e confiar que Deus nos dará tudo o que precisamos para segui-lo. Reflexão do dia. O que tem nos impedido de seguir Jesus completamente? Será que estamos apegados demais às coisas deste mundo? Que possamos abrir nosso coração para confiar em Deus e buscar o verdadeiro tesouro, a vida eterna.